graça e paz, meus irmãos, amém? Pegue a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo no livro de Neemias. Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo de número 6, e versículo 15 e 16. Aleluia. Vamos falar deste personagem tão tremendo, deste homem tão perseverante, que é um tipo de Cristo na palavra de Deus. É um tipo de Cristo. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos teologia, nós vamos nos deparar com uma matéria chamada tipologia, e nós vamos ver na Bíblia toda as tipologias do nosso Senhor e Salvador, como aquele cordeiro pascal, aquele cordeiro que o sangue foi nos umbrais das portas. Aquele cordeiro era um tipo de Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. E nós temos diversos: a pedra que brotou água, a rocha, que foi castigada, que levou um golpe e jorrou água ali, foi o nosso Senhor, que sendo golpeado na cruz, jorrou água sobre as nossas vidas. Aleluia. O maná que desceu, o pão, nós vemos que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. E nós temos em Neemias um tipo de Cristo, alguém que se coloca na brecha, alguém que intercede pelo povo de Deus, alguém que é perseguido injustamente, alguém que exerce uma liderança, alguém que traz o povo para um concerto, alguém que adora o Pai, alguém que serve o Rei. Quem está entendendo isso diz amém. Então vamos ler Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Neemias 6, versículo 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém? Feche a tua Bíblia, tome o teu assento. Glória a Deus. Estou numa grande obra e não posso parar. Esta é uma passagem, este versículo é conhecido do capítulo 6. Quando Neemias declara que ele está numa grande obra e não pode parar. E o Senhor colocava no meu coração nesta noite esta palavra. Eu queria trazer uma outra palavra por ser o culto de ceia, mas nesta manhã eu acordei sonhando com este personagem. E o Senhor disse para mim: eu preciso falar com alguém que está naquele lugar, alguém que talvez está enfraquecido, alguém que talvez está cansado, alguém que talvez esteja até mesmo a ponto de parar, mas não vai parar, não vai desistir, não vai ceder às afrontas dos inimigos, não vai ceder à pressão do adversário, porque vai receber nesta noite uma injeção de força, de fé, de ânimo, de autoridade da parte de Deus. Quem recebe isso aí diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, foi Deus quem fez esta obra, foi Deus quem ajudou a concluir esta obra, este muro em 52 dias, e nós já vamos chegar aqui nesta parte. Esse livro fala de um homem muito insistente, muito perseverante, Neemias. O seu nome significa consolado por Deus, consolado por Deus. Neemias estava entre os cativos de Judá, em um cativeiro que já durava pelo menos 70 anos. Quando você lê o Salmo 137, lá você vê a narrativa da lamentação dos exilados. Este povo que por um decreto de Deus foi levado cativo a uma outra nação, e não tinha mais ânimo, não tinha mais esperança, não tinha mais vontade de viver, de adorar Deus naquele lugar. Os seus opressores diziam a eles assim: toquem os instrumentos e cantem uma música. E eles então penduravam nas árvores, sentavam na beira do rio e choravam.
e se lamentavam por não estarem mais em Jerusalém, na cidade do Senhor, por não estarem mais na sua pátria, por não estarem mais na sua cultura. Este homem fazia parte desta geração. Só que havia uma promessa de restauração para Jerusalém. E Neemias estava neste cativeiro, neste momento, na fortaleza de Suzã. Quando você ler o capítulo 1, você vai identificar isso. Ele estava na fortaleza de Suzã, servindo ao rei, como copeiro do rei, a palavra vai dizer. Ele era copeiro do rei, ele tinha uma vida tranquila, confortável, por assim dizer. Mas de repente diz o texto que um de seus irmãos chega até lá, com notícias de Jerusalém. E ele pergunta como está a cidade, como está Jerusalém. E a notícia não é boa, a notícia é ruim, a notícia é triste. Ele vai dizer assim: os que estão lá na província, os que conseguiram resistir ao cativeiro, os que sobreviveram estão lá apenas de fato sobrevivendo, porque estão vivendo em grande sofrimento e humilhação. Grande sofrimento e humilhação. E Neemias, diz o texto, vai dizer que fica muito triste com aquilo, e passa a chorar, e passa a orar, e passa a jejuar, buscando uma solução, uma direção de Deus. Aqui eu já aprendo algo para mim e para você, meus irmãos. Não basta apenas ficar triste diante de uma situação, não basta apenas ficar triste diante de uma decepção, não basta apenas ficar acuado diante de uma derrota, ficar enfraquecido diante de uma decepção. Eu e você precisamos nos posicionar espiritualmente. A Bíblia diz que ele se levanta em oração, em jejum, em súplica, e começa a buscar a presença de Deus. Eu entendo aqui, meu irmão, que eu e você, diante de uma notícia ruim que vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, uma notícia ruim que vem sobre a nossa família, sobre a nossa casa, eu entendo que a posição nossa não é de ficar derrotado, como quem serve um Deus que não pode agir, como quem serve um Deus que tem as mãos encolhidas, como quem serve um Deus que não pode chamar à existência o que não existe. Não, eu aprendo aqui por um homem de Deus, que eu e você, diante de uma situação difícil, de uma situação contrária, devemos nos posicionar como homens e mulheres que servem a um Deus vivo e poderoso, chorando, se lamentando, se humilhando na presença de Deus, jejuando, adorando dia e noite, como nós cantamos. Ele agiu, ele tomou um posicionamento, mas a Bíblia fala que ele estava muito triste. Ele estava muito triste. E eu disse para você que o texto fala que ele era copeiro, e uma das funções do copeiro é levar vinho ao rei. E nós sabemos que pela palavra de Deus, vinho significa alegria, é sinônimo de alegria. Então ele, estando triste, tinha que levar alegria para o rei. Ele estava triste, mas estava na escala para trabalhar. Ele estava triste, mas estava servindo, mesmo estando triste, servindo ao rei. Ele estava triste, mas estava levando vinho ao rei. Ele estava triste, mas estava levando alegria ao rei. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Para mim e para você hoje? Que eu e você não dependemos de uma alegria do nosso coração para levar alegria ao rei. Nós não dependemos das circunstâncias desta vida para levar alegria ao rei. Nós cantamos agora, e por isso que eu disse: Senhor, nos ensina a viver isso, a levar uma adoração de dia e de noite ao teu trono, porque a Bíblia diz em Apocalipse que os 4 seres viventes adoram sem parar, os anciãos adoram, os 24 anciãos adoram sem parar, os anjos o louvam sem parar. O cântico que não cessa no céu é santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber honra, poder, glória, santo, aleluia. Eu e você não dependemos de uma alegria momentânea e das circunstâncias para levar vinho ao nosso rei, para levar alegria ao nosso rei. Isso quer dizer, meus irmãos, aquele dia que você chega aqui triste, mas você de repente não sabe o que acontece, a tua tristeza começa a sair, e começa algo tomar o teu coração, e você começa a entoar um hino de adoração a Deus. A tristeza que entrou, quem sabe porque você não é de ferro, porque eu e você não somos super-homens ou super-mulheres. Tem gente que acha que crente não fica triste, não pode ficar triste. Tem gente que acha que um crente
Não pode ter situações difíceis na sua vida que está em pecado, que está com brecha. Isto está errado. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, eu e você não somos medidos. Nós não vivemos pelo emocional, nós não vivemos pela nossa alma, nós vivemos pelo Espírito. Nós nascemos de novo, somos levados pelo Espírito a uma adoração genuína. É aquele dia que você não está muito afim de vir para a igreja, mas você vence aquela barreira e você pisa aqui dentro. Sabe o que aconteceu? Você veio trazer vinho para o teu rei, você venceu a tua carne, você venceu o teu eu, você venceu as tuas mazelas, para trazer alegria, para trazer adoração. Aleluia. Quem pode adorar a Deus aqui nesta noite? Quem pode adorar ao rei aqui nesta noite? Dê mais um aplauso ao rei aqui, dê um pouco de vinho para ele aqui. Aleluia. Você é copeiro nesta noite, sirva um pouco de vinho a este rei. Alabaxandarabá. Você pode estar endividado, irmão. O crente se endivida de vez em quando. Você pode estar com as continhas meio pesadas, o financeiro um pouco apertado. Você pode estar meio deprimido com alguma pancada aí que você levou. Mas quando você chega na presença do rei, não se esqueça: a minha função, a tua função é servir vinho ao rei, é servir alegria, é entregar a ele o perfeito louvor. Ele chega triste diante do rei, diz o texto, nunca antes daquele jeito. E o rei, olha como é que é este rei. O rei olha para Neemias e pergunta: por que é que você está assim tão triste? Isto não é doença, isto só pode ser da tua alma, do teu coração. O rei olha para ele e pergunta: por que está triste? Irmão, enquanto eu e você nos importamos em alegrar o rei, enquanto eu e você nos importamos em entregar o louvor e adoração que é digna somente ao rei, ele se importa com a minha e com a tua tristeza, ele se importa com a minha e com a tua dificuldade, ele se importa com a minha e com a tua luta. Senhor, eu estou triste. Como não estaria triste? Como não estaria triste se a minha cidade, a cidade dos meus pais está arrasada, onde os meus pais estão sepultados, a cidade do meu povo, da minha nação está tudo destruída, os muros estão quebrados, estão destruídos, queimados, as portas queimadas. Como não estaria eu triste, Senhor, se tudo lá está destruído, está arruinado? Eu disse a você que talvez você tenha entrado aqui hoje com alguma tristeza no seu coração. Talvez entre nós alguém está aqui, entrou e disse: eu preciso ir para a igreja hoje, porque somente lá eu tenho a possibilidade e a chance de receber uma palavra que pode mudar a minha situação. Talvez alguém aqui saiu de casa hoje até desesperançoso, entristecido, já vem recebendo pancada no mesmo lugar. E quem joga futebol sabe, eu não jogo agora, mas já joguei bastante. Um chute na canela dói, machuca, o osso chega até fazer assim, entrar, e depois vem e leva de novo no mesmo lugar, dói ainda mais. Tem gente que já está, quem sabe, levando uma pancada forte no mesmo lugar aqui, na sua casa, na sua família, no seu histórico familiar, lá no seu trabalho. Esses dias eu vim aqui no culto dos homens, irmãos, e eu tinha recebido uma paulada lá no meu trabalho, ninguém sabia, só eu e o Senhor. Eu havia levado uma pancada forte que entristeceu meu coração, e eu estava aqui buscando a presença de Deus, no nosso culto aqui, de homens de fé. Já faço um convite, você que é homem que não participa, toda terça que não é das modeladas, é culto dos homens de fé, você não pode ficar de fora, você não pode ficar de fora. Tem homem de fé aqui nesse lugar ou não? Deus tem feito coisa grande aqui, e eu estava aqui adorando a Deus no meu canto ali, triste,
Decepcionado, irmãos, porque tem gente que olha por fora e não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Eu posso olhar para você, eu podia estar ali na porta te cumprimentando, olhando você por fora, o máximo que eu vou ver é uma expressão no teu rosto. Isso você pode maquiar, mas dentro ali, só quem conhece é o Senhor. Quem olha o lado de dentro é o Senhor. E Ele conhece o coração de todos que entraram aqui e que nos assistem aqui nesta noite. Eu estava aqui triste, com uma decepção, e de repente o louvor aqui cantando, entoando as canções, e o irmão Bruno nesse dia estava ministrando. Eu até falei para você, falei: varão, Deus te usou. Ele estava cantando, de repente ele para de cantar e começa a ministrar, irmãos, uma palavra simples, tão conhecida, que Jesus está no teu barco. Ele disse: as ondas são grandes, o vento, a tempestade, o cenário é caótico, é contrário, mas não esqueça de um detalhe: Jesus está no teu barco. Quando ele disse aquilo, meu coração ardeu. O Espírito Santo disse: eu estou falando contigo, filho. Meu coração ardeu, queimou, e o Pai disse para mim: eu estou falando contigo. Ei, fica tranquilo, descansa, porque eu estou no teu barco. Aqui, no culto de homens, por isso não deixe de vir, irmãos, Deus está fazendo coisa grande. Aí você fala: não, mas é só homem, não sei o quê. Deus trabalha aqui só com homem mesmo. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você entrou com um problema, assim como Neemias. Como eu não estaria triste? Está tudo quebrado, está tudo destruído. Tem gente aqui talvez vivendo de aparência, tem gente aqui talvez vivendo uma situação difícil, uma luta lá no seu casamento. E o que está precisando é sentar, é conversar, é convidar Jesus para entrar nesse negócio. É ceder de um lado, é ceder de outro, é buscar o diálogo, é buscar a oração. Irmão, Jesus tem poder criador. O primeiro milagre de Jesus, sabe qual foi? Jesus transformou água em vinho. Irmão, Jesus tem poder de transformar. Você acha que Ele não pode transformar o coração desse abençoado, dessa abençoada? Mas você, como eu disse no começo, tem que tomar uma atitude. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que clamar, você tem que se expressar diante do rei, para que o rei entenda que você precisa do favor das mãos do rei. Pastor Carlos, mas o Salmo diz que até mesmo antes de eu falar, ele já sabe a palavra que vem no meu. Sim, mas o rei quer ver a minha, a tua atitude. O que queres que eu te faça? Eu e você precisamos estar pronto para falar. Eu e você precisamos estar pronto para compartilhar. Neemias está triste, está desamparado, está desesperado. O rei percebe e diz: por que está assim? Ele diz: porque a minha nação está destruída, a minha cidade está em ruínas, o meu povo está sofrendo em miséria. Então o rei pergunta: o que eu posso fazer por você? Porque é isso que acontece, irmãos. Quando eu e você nos rendemos em sinceridade e humilhação diante do rei, o rei vai perguntar: o que eu posso fazer por você? Mas é com humilhação, irmãos. É com humilhação, é com oração. E ele diz então: Senhor, eu quero ir até lá reconstruir, eu quero ir até lá fazer algo, eu preciso me mexer, eu preciso agir, eu preciso me colocar na brecha. Nisso ele já tinha orado, já tinha buscado, já tinha confessado os pecados de Israel para o Senhor. O Senhor já estava no barco de Neemias, o Senhor já estava amarrando as pontas para Neemias. Ele disse: Senhor, eu preciso ir até lá. Então eles fazem um acordo de tempo e o rei deixa ele ir, mas ele fala: eu preciso pedir mais uma coisa. E o rei fala: o que você precisa? Ele fala: eu preciso de cartas. Eu preciso de 2 cartas. Isso aqui me chama a atenção, irmãos, porque a primeira carta que ele pede é uma carta de autorização para ele cruzar a fronteira. É como se fosse um passaporte. Ele pede um passaporte para apresentar para os governadores da fronteira, porque ele era um cativo, e um cativo ele não tinha passe livre. Ele pensou: eu saindo daqui vou chegar na fronteira, serei barrado na fronteira, porque a minha assinatura num papel não tem peso. Mas rei, se tu me der um papel, se tu me der um documento
Se tu colocar a tua assinatura, quando eu chegar naquela porta, quando eu chegar naquela porteira, naquela fronteira, a tua assinatura ninguém pode deter, a tua assinatura ninguém pode negar. Deus está falando com alguém aqui está orando por papéis, alguém aqui está orando por assinatura do rei, alguém aqui está orando por carimbo, alguém aqui está querendo atravessar porta, atravessar fronteira, alguém aqui está querendo atravessar lugar que hoje não pode atravessar, e o rei está dizendo: filho, eu estou contigo, eu estou com o teu coração, eu assino, eu carimbo, tomo o papel, e na minha presença você passa por essa porta. Eu não sei quem precisa de porta nesse lugar, eu não sei quem precisa de documento assinado nesse lugar, eu não sei quem tem negócio na justiça, mas o Senhor me dizia hoje à tarde ao meu coração: diga à minha igreja que aquele que se humilhar na minha presença, aquele que ficar firme comigo, eu assino, eu carimbo, e o meu papel vai adiante do meu povo. Aleluia, aleluia, oh glória. Irmão, se tem uma coisa que eu creio, aleluia, é neste nome, porque este nome tem poder. Este nome tem poder. Pedro, como é que você fez esses milagres aí, Pedro? Não fui eu que fiz, eu sou comedor de arroz e feijão como você. Estes milagres aconteceram no nome daquele que vocês crucificaram e mataram, o nome de Jesus Cristo, a saber, o único nome em quem há salvação para os homens. Aleluia, não tem outro nome que possa ser usado com autoridade, não tem, irmãos. O mundo está tentando abrir brechas, o mundo está tentando abrir espaço, o mundo está tentando associar outros nomes de outros homens, de outras mulheres, nome de anjos, nome de santo, nome de não sei o que. O mundo está tentando associar um monte de nome, um monte de nomenclatura, mas a Bíblia é clara em dizer: há um só nome dado entre os homens, que faz mediação entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Não tem mediatriz, não tem outros mediadores, só tem um Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. A segunda carta que ele pede, irmãos, é de madeira. Ele fala para o rei: rei, eu preciso de uma carta para eu passar a fronteira, porque chegando lá eu preciso apresentar ao governador para que me deixe passar. Lembrando, ele é um cativo, é um escravo. Agora ele está dizendo assim: eu preciso agora de madeira. E o rei fala: madeira? Fica tranquilo, eu sou o dono da floresta. Se o problema é madeira, está aqui, ó, toma mais uma carta. Chega no chefe da floresta lá e pega tudo que você precisa de madeira para reconstruir os teus muros, as tuas portas, a tua cidade. Pega o que você quiser, toma aqui a outra carta. E me chamou a atenção aqui, porque Neemias sai de lá com um projeto no coração, só que ele não tinha recurso, porque ele era um escravo, ele é um cativo. Tem gente que está aqui nesta noite, que tem um sonho no coração, que tem um projeto, mas não tem recurso para colocar em prática. O Senhor está dizendo para mim e para você: o projeto é teu, mas o recurso é meu. O projeto é teu, se você crê, mas o recurso é meu. Faz o projeto, faz o desenho, que eu providencio o material, eu providencio o que você precisa. Ah, meu Deus, isso aqui é só para quem crê. Isso aqui é só para quem crê. Fazer projeto sem ter os recursos, pastor Thiago, isso é para quem crê. Pastor volta, para quem crê. Fazer o projeto sem ter o recurso, irmão, porque o normal é nós termos um recurso para fazer o projeto. Isso é o normal, mas esse é o normal aí do mundo aí fora.
que vive pela lógica, que vive pela confiança do seu braço, que vive pelo poder da sua conta bancária, que vive pelos seus próprios méritos. Mas a lógica do reino de Deus não é a mesma lógica do mundo natural. A lógica do mundo natural é ter o recurso para fazer o projeto, mas a lógica do reino de Deus, do reino celestial, é fazer o projeto pela fé, para receber o recurso. Alamancho, meu Deus. Irmãos, Neemias era cativo, escravo, não tinha dinheiro, duro, liso, mas tinha um projeto. Eu tenho um projeto de reconstrução de uma cidade. Eu tenho um projeto. Eu não tenho recurso, eu não tenho condições, eu nem liberdade eu tenho, eu estou cativo. Eu não tenho muita capacidade, eu não tenho inteligência, eu não tenho parente rico, eu não ganhei na Mega Sena, mas eu tenho um Deus, e eu vou fazer um projeto porque eu acredito nesse Deus. Eu não sei qual que é o teu sonho. Pastor Carlos, eu tenho um sonho de abrir uma portinha lá. Começa com uma portinha, faça o projeto, e Ele vai dar condição. Eu tenho um amigo meu, eu tenho um conhecido que começou com uma portinha, uma lojinha de R$1,99. Hoje é uma das mais conhecidas da cidade, emprega várias pessoas. Eu conheço gente que começou devagarzinho. Tem um irmão nosso em Curitiba que começou devagarzinho, com meia dúzia de espetinho, não sei o que. Hoje o homem está meio grandinho, o homem está meio se espalhando, o homem tem visão e ele posta. Eu não tenho recurso, mas eu tenho projeto e eu sirvo ao Deus do projeto. Tem gente que tem projeto de casar, hoje é culto de família, tem que cutucar, né, pastor? Tem que falar, não vou falar muito, mas tem que falar. Tem gente que tem projeto de casar, mas não quer trabalhar. Acha que vai viver da lua de mel. Já falei aqui outro dia, irmão, a lua de mel é bênção, mas termina. Tem gente que tem um projeto de família, mas não quer estudar, não quer trabalhar, quer ficar dormindo até meio-dia. Aí não tem como, meu querido. Tem projeto de casamento, tem projeto de família, tem que trabalhar, tem que colocar projeto diante de Deus, tem que levantar cedo, tem que correr atrás, e o dono do recurso vai enviando, tem que começar a desenhar. Eu quero meu casamento assim, eu quero meu casamento assado, eu quero a minha casa assim, mas eu tenho que alugar, pastor. No começo eu não tenho recurso para construir, nem que seja aluga uma kitnet, mas vai desenhando o projeto, aluga 2 peças, aleluia, mas vai desenhando o projeto. Aleluia. Aquele que é dono da madeira, o dono da floresta, ele vai enviar o recurso. Você tem que começar de baixo. Alamache. Vou falar de mim, não vou falar de você, vou falar de mim, porque senão fica chato. Me casei, moramos, eu e a pastora Marcela, 2 anos e meio na casa dos meus pais. Por quê? Porque precisou, irmãos. O negócio estreitou, né? Tivemos que casar, nos convertemos. Aí casa, né? Tivemos que acertar a nossa vida com o Senhor. Mas não tinha ainda condições para uma casa. Então nós fomos morar com os meus pais. Para mim estava tranquilo, né? Meus pais, minha casa. Agora, para Varô já era diferente. Por mais que se dava bem com o meu pai e minha mãe, mas quem casa quer casa. Chegou uma hora que começou a bater o desespero. Preciso do meu canto, eu quero a nossa privacidade. Vamos alugar aqui, vamos alugar lá. Mas eu tinha uma promessa, eu tinha um projeto. E eu disse a ela, não, vamos aguentar um pouquinho mais. Porque eu estava numa tarde de oração de irmãos, e Deus usou uma irmã e disse assim, eu vejo uma chave na tua mão, e esta chave é a chave da tua casa. E nós já estávamos morando há 1 ano e pouco lá dos meus pais. E ela disse, é a chave da tua casa. E ela disse assim, aguenta mais um pouco, porque o Senhor está preparando uma casa abençoada para vocês. Mas fica ligado com Deus. Aí eu disse a ela, vamos aguardar um pouquinho mais, vamos acreditar no projeto, vamos acreditar no Deus que dá o recurso.
Então nós esperamos mais 1 ano e meio, irmãos, porque o tempo de Deus não é o nosso. Mas quando chegou o tempo de Deus, irmãos, nós saímos procurar casa. E de uma forma milagrosa, nós entramos em 2, 3, 4 casas e o coração vazio não era. E ela disse para mim: fica ligado com Deus, quando for a tua você vai sentir qual é. Eu tenho o melhor para você, porque uma coisa que eu pedi, irmãos, para Deus é que tinha que ter uma churrasqueirinha, né, para queimar um osso. Tinha que ter, não podia faltar. Não é que ia engraxar o bigode. E entrava numa, não tinha, tudo quebrado, não sei o que. Eu dizia, e ela já queria, porque ela queria. Eu falei, não, mas não é, calma. Irmãos, nós estávamos lá, do lado da vila, lá no Santa Rosa, vizinho da Albinha lá. Moramos 10 anos lá. Nós passando assim, irmãos, o Espírito Santo fez a pastora Marcela virar o pescoço. Nós já tínhamos passado da rua. Ela virou o pescoço assim e disse, para! E eu freiei, falei, que foi? Ela falou assim, eu encontrei a nossa casa. Estava lá uma placa lá. Irmãos, chegamos lá para ver. O vizinho disse, olha, deve ser para vocês essa casa, porque o casal vive brigando, se quebrando. Eles colocam a placa, tira, coloca, tira, e essa casa está aí ainda. Eu falei, então, já estou entendendo esse mistério. Quando eu entro, irmãos, para encurtar a história, quando eu entro na casa, o coração que nas outras ficava gelado ali, esquentou, o coração queimou. Casa bonita. Entrei e tal, cerâmica, vidro, não sei o que, e fui indo, procurando aquele mistério, né? E fui entrando, falei, você que tem edícula aí? Ele falou, rapaz, a parte maior desta casa é edícula. Quando eu vou olhar lá atrás, irmãos, a churrasqueira, a bancada de granito. Eu falei, ô Jesus, e o coração? Eu disse para ela, não mostra os dentes, porque nós temos que negociar essa casa. Irmãos, o homem pegou o carro que nós tínhamos, o homem pegou tudo, abaixou valor, irmãos. E ele ainda queria tirar um chuveiro bonito que tinha lá grandão. Ele falou, eu só vou tirar o chuveiro, que tinha uma suíte inclusive. Eu disse assim, varão, você não tira, porque eu só estou comprando essa casa por causa do chuveiro. Eu falei, então eu vou deixar. Ele era crente também. Irmãos, eu acreditei no projeto. Alabaxandarai. Alguns irmãos que estão aqui conheceram esta casa. Só que não parou aí, irmãos. Não parou aí, eu preciso falar. Nós olhávamos de longe um condomínio lá da nossa casa. E a pastora Marcela um dia disse, era 2010, ela disse assim, o meu sonho é morar naquele lugar. Eu falei, ô mulher, você tem fé, hein? Ela falou assim, o meu sonho é morar lá. Eu falei, então vamos morar, vamos profetizar. 2010. Resumindo, irmãos, em 2019, 9 anos depois, quase 10 anos depois, o Senhor moveu as águas, porque nós fizemos o projeto. Porque nós fizemos o projeto e apresentamos aquele que tem o recurso. E nós lutamos, e nós batalhamos. Foi 1 ano, foi 2, foi 3. Quando estava para fechar 10 anos, irmãos, a nossa casa lá dentro estava pronta. E nós estávamos entrando naquele lugar, realizando mais um sonho na nossa vida. Porque aquele que é dono do recurso realizou o sonho e o desejo do nosso coração. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem alguém aqui que precisa ter coragem de tirar do coração o projeto, de colocar no papel, de colocar em cima da mesa, de apresentar para este Deus. Como disse a pastora Lilian Kelly, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele nos livra na estrada, Ele nos livra no dia a dia, no trabalho, aonde quer que estejamos. Ele é vivo, Ele atua sobre a nossa vida. Tira da gaveta. Diz para quem está do seu lado, tira da gaveta o projeto. E apresente ao dono do recurso. Diga, e apresente ao dono do recurso. Mas eu vou correr aqui para finalizar, irmãos, que nosso tempo já está bem curto. Ele está, agora a Bíblia vai dizer que ele pega uma comitiva de amigos e ele vai para colocar em prática o seu projeto. Ele encoraja os amigos, os irmãos com a sua atitude. Uma atitude de fé, de otimismo, de determinação, de saber quem era o Deus que ele servia. E muitas vezes o que falta em nós é isso, irmãos, é saber que Deus que nós servimos é crer na prática e não só na teoria. Saber que esse é um Deus poderoso. Este homem agora influencia os amigos e começa uma grande obra. Começam a trabalhar, começam a construir os muros, as portas, começam uma grande construção. Só que a Bíblia vai dizer
que bastou eles começarem a fazer aquela grande obra, que o inimigo se levantou. Porque, irmãos, não vai ser tão fácil a caminhada. O inimigo vai se levantar. Bastou ele começar, irmãos. Não precisa abrir capítulo 4. E olhe só, o inimigo não veio com arma. O inimigo não veio com guerra. O inimigo não veio com barulho. O inimigo veio com zombaria e com piada, para desanimar, para humilhar. Olha o que ele disse: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles fracos judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? O que aqueles fracos estão fazendo? Bastou eles começarem a obra, o inimigo se levantou. Irmão, toda vez que eu e você colocarmos o projeto diante de Deus, toda vez que eu e você colocarmos um projeto de restauração da nossa casa, da nossa vida espiritual, do nosso ministério, todas as vezes que nós colocarmos diante de Deus um projeto de reconstrução, uma novidade de vida, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou ser mais espiritual, esse ano eu vou servir a igreja, eu vou me alistar em algum departamento, este ano eu vou ajudar, este ano eu vou trabalhar, este ano eu vou sair para o limpo, este ano eu vou deixar Deus me usar. Basta eu e você colocarmos no nosso coração, irmãos, o inimigo vai se levantar. Guarde esta palavra com você: o inimigo vai se levantar. Quem são esses fracos? A continuação do texto vai dizer: uma raposa, se passar por cima desse muro, põe tudo por terra. Porque são os fracos. O inimigo não trouxe arma, não trouxe guerra, mas trouxe zombaria. Ele fez uma piada, ele fez uma zombaria com o projeto e o trabalho de Neemias, ridicularizando. Irmãos, nós só temos duas opções: vai vir zombaria, vai vir apelido. Irmão, se você é crente há mais de 2 anos e você ainda não sofreu zombaria, perseguição, apelido, fica em paz, você vai sofrer. Ah não, pastor, mas aí não, o senhor está profetizando, não, maldição, não, Bíblia. A Bíblia fala que se nós quisermos servir a Deus, a Cristo piedosamente, seremos perseguidos. Agora, quem não serve piedosamente, está no mesmo time, está fazendo as mesmas coisas, está tudo junto, no mesmo balaio, está junto e misturado com quem está lá fora. Agora, se eu e você nos levantamos para fazer a diferença, vem zombaria, vem apelido, ó, lá vai o Bíblia, lá vai o crente, lá vai o careta, o quadrado, lá vai a Santa Rona, lá vai a freira, lá vai o não sei o que. Zombaria, isso aí é fogo de palha, isso aí não vai. Irmão, eu escutei isso lá atrás, eu escutei no primeiro ano da minha conversão. Um camarada chegou para mim na minha cara, um economista da prefeitura, e disse assim para mim: o que aconteceu com você, Carlos? Você bateu a cabeça na parede para você virar crente? Eu lembro, olha como é que essas coisas marcam, irmão. Isso é fogo de palha, isso é lavagem cerebral. Daqui a pouco você esquece isso, você vai ouvir Sambalate, Tobias, Gesem vão se levantar para tentar você parar, para dizer: é fogo de palha, isso aí não vai dar em nada, isso aí vai cair por terra, isso aí é só mais um no meio daquele povo lá, manipulado por pastor e não sei o que. Aleluia. Em 2005 eu escutei esta palavra, para honra e glória do nome de Jesus. Dia 22 de maio agora de 2025 fará 20 anos que eu estou na presença desse Deus, e digo para você, e digo para quem quiser ouvir: é viagem só de ida, é passagem só de ida, não tem jeito, irmãos. Nós vamos entristecer, vamos. Tem gente aqui que está triste, tem gente aqui que está magoado com um parente, com alguém dentro de casa, porque você nunca espera que venha de perto a paulada, é ou não é? Você nunca espera que venha do ladinho, de quem está pertinho de você, no trabalho, na família e até mesmo dentro da igreja. Mas o Senhor está dizendo aqui, nesta noite, para mim e para você: ei, nós estamos numa grande obra, nós não podemos parar.
Não podemos distrair por nada. Nós temos duas alternativas: ou nós vamos acreditar na zombaria do diabo, ou nós vamos ouvir estas conversas fiadas do diabo aí fora e deixar entrar no nosso coração e paralisar e naufragar, ou nós vamos acreditar na promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu prefiro ficar com a promessa. Eu prefiro ficar com a promessa daquele que me tirou do lamaçal do pecado e disse: eu vou te limpar, e eu vou te fazer um vaso, eu vou te usar na minha presença, é para a glória do meu nome, não é para você, é para mim. Eu prefiro acreditar naquele que me prometeu, naquele que disse que ia me dar uma família e cumpriu, naquele que me disse que ia me levar, aleluia, por uma experiência de poder e cumpriu. Ramacho. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus viva e poderosa do que acreditar nas mentiras de Satanás aí fora. Só que, eu já estou terminando, irmãos. Só que a zombaria não causou efeito, porque Neemias estava determinado. Neemias não deu um ouvido. Neemias e a sua equipe, o seu time, não deram ouvidos. Estavam blindados pelo Senhor. E agora diz a palavra que o inimigo usa uma outra estratégia de zombaria, de humilhação, de afronta. Agora diz a palavra que ele vem com guerra, porque diz que eles tramaram um ataque. Eles tramaram agora fazer um ataque, fazer um barulho, fazer uma confusão, diz o texto. Só que Deus preparou Neemias. O homem que anda com Deus, ele recebe a orientação de Deus antes, ele recebe a revelação de Deus antes. Quando veio a afronta, quando veio a ameaça de guerra, Neemias já estava preparado e já estava convocando os homens, os líderes, e dizendo: a partir de hoje o negócio muda. Nós até aqui estava de paz, agora é o seguinte: numa mão agora é a ferramenta, na outra mão agora é a espada. E se precisar, nós vamos trabalhar com uma e nós vamos lutar com a outra. Se precisar, uma trabalha, uma joga massa, uma reboca o muro e a outra guerreia contra o inimigo. Uma mão ferramenta, outra mão arma. Só que o inimigo entendeu que tem gente que é bom na ferramenta, mas é ruim de guerra. É bom para trabalhar, mas é ruim para guerrear. E aí o inimigo entendeu que se colocar uma guerra, faz aquele homem, aquela mulher, aquele guerreiro fugir. Porque a afronta veio para intimidar e fazer ele desistir, mas a guerra veio para fazer ele fugir. O diabo, sabendo disso: vou colocar a guerra no meio do lar daquela pessoa, eu vou colocar uma guerra na casa daquele varão, ele não suporta a pressão, ele vai abandonar o casamento. Eu coloco uma guerra no meio da igreja, no meio do ministério, ele vai entregar o crachá, a carteirinha e vai fugir porque não aguenta a pressão. Ele faz bem, executa bem, trabalha bem, mas não suporta o conflito e a pressão. Basta uma guerra no meio, entrega tudo, entrega credencial, o uniforme e vai para casa. Por quê? Porque não sabe guerrear. É bom de trabalho, mas não é bom de guerra. Só que Deus não nos entregou apenas a ferramenta, Deus nos entregou ferramenta de um lado e armamento de outro lado. Ei, eu e você precisamos estar pronto para trabalhar e guerrear, irmão. Não é com duas conversinhas não que você vai desanimar. Não é com duas conversinhas não que você vai abandonar a obra. Não é com duas conversinhas que você vai abandonar essa família. Eu pregava outro dia aqui sobre a vinha de Nabote, que é a tua herança, a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Não negocia a tua herança. Não é qualquer luta, irmãos, que vai fazer. Você não pode entregar aquilo que Deus te deu. Não entrega. Não foge, não sai dessa construção, desse muro. Continua edificando, constrói com uma mão, luta, jejua e ora com a outra, mas não entrega aquilo que Deus te deu. O projeto de Deus é completo na minha e na tua vida. É completo. Não deu na piada e na zombaria, não deu na guerra. E agora eu finalizo a terceira forma do inimigo trabalhar para impedir esta obra. Escute, irmãos, eu estou falando que o inimigo está tentando paralisar você. Agora ele vai dizer assim, manda um convite para Neemias:
para ele dar uma paralisada, e o contexto vai dar a entender que eles estão cansados, porque eles terminaram de construir o muro, faltavam os acabamentos, algumas portas, mas eles já haviam construído, quem sabe no entulho, quem sabe na limpeza, eles estão cansados, e agora o inimigo, percebendo aquele cansaço, o inimigo manda um convite: diga para Neemias parar um pouco a construção, parar um pouco de trabalhar, e fala para ele ter um encontro conosco na província de Ono. E quando falou Ono, eu lembrei daquela casa noturna que tinha, que chamava Ono. Eu falei, meu Deus, chamou o camarada para ir para Ono, é para o inferno mesmo. Para e vem se divertir, para e vem descansar, para um pouquinho, para que se estressar tanto? Para que tanta igreja? Para que tanto trabalho? Por que tanta dedicação na obra? Por que tanto Bíblia? Por que tanto zelo com este negócio de ser crente? Descansa um pouquinho, Neemias. Por que tanta fidelidade nesse casamento? Por que tanto testemunho? Descansa um pouquinho, vamos para Ono, vamos nos alegrar um pouquinho, Neemias. Deixa a arma e a ferramenta e vamos descansar. Irmãos, talvez tem gente aqui que esteja cansado da caminhada, e é normal eu e você ficarmos cansados muitas vezes, é normal nós ficarmos cansados. Só que a resposta de Neemias, ele em cima do muro, ele disse aquilo que nós lemos no começo: eu estou numa grande obra e não posso parar. Aleluia. Aliás, nós lemos o versículo 15 e 16. Este aqui é o versículo, capítulo 6, e versículo de número 3. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso parar, não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Irmãos, o inimigo não vai parar de tentar nos intimidar. Ele não vai tentar nos parar, ele não vai parar, melhor dizendo, de nos fazer desistir. Não vai parar. Mas que eu e você tenhamos esta força de Deus, esta autoridade. Não, eu não posso parar. Para um pouquinho, descansa, irmão, cuidado com esse descanso. Tem gente que fala, eu vou dar um tempo, eu vou entregar a carteirinha e vou parar um pouquinho, irmãos. Eu conheço essa história, não volta mais. Não volta. Eu conheço gente que fez isso, está até hoje fora da presença do Senhor, está fora do corpo, irmãos. Eu vou dar um tempo, eu vou descansar, eu vou tirar umas férias do ministério, eu vou tirar umas férias de Deus. Não funciona no reino isso, irmãos, porque o inimigo vai te levar para Ono, o inimigo vai te levar para distração, o inimigo vai te levar a olhar para trás. Daqui a pouco as coisas que você largou no passado começam a se tornar normais, você começa a beliscar, você começa a mexer com aquilo que já estava vencido, já estava enterrado, abandonado no passado. Você começa a trazer, o pecado vai entrando sutil, o diabo vai ao derredor bramando, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. Mas que eu e você tenhamos a autoridade de Neemias, a autoridade de Deus na vida dele, para dizer para o adversário: eu não vou parar, eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou cuidando da minha família, eu sou sacerdote da minha esposa, dos meus filhos, eu estou dando direção para os meus filhos, eu estou esticando esta flecha para ir longe, eu estou gastando os meus dias adorando este Deus. Eu não posso parar de orar, eu não posso parar de ler a Bíblia, eu preciso crescer espiritualmente, eu não posso parar. 4 vezes o convite veio: para e vamos para Ono. E 4 vezes ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Fica de pé, somente quem está fazendo uma grande obra aqui. Fica de pé. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Irmãos, Deus está falando com alguém aqui nesta noite: não pare, não desista. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração com este
Último louvor aqui antes da ceia do Senhor, o tempo já foi. Tem gente que entrou aqui cansado neste lugar. Cansar não é pecado, meu irmão. Cansar é humano. Cansar não é errado, fugir que é errado. Abandonar a obra, a construção deste grande projeto de Deus é errado. Abandonar o chamado é errado. Descer desse muro é errado. Abandonar o chamado daquele que vive e reina e se entregou no madeiro por mim e por você. Hoje é dia de lembrar desse sacrifício. Abandonar o chamado deste Deus maravilhoso, isto é errado. Agora cansar não é errado. Agora cuidado. Eu quero terminar dizendo isso para você. Cuidado. Cuidado com o cansaço, porque o inimigo está bramando ao derredor, parando, paralisando, neste último tempo, distraindo, enganando. Ele tenta de um jeito, não dá, de outro não dá, de outro, ele não vai parar. Mas eu e você temos que entender que Jesus está no nosso barco. Nós temos que entender que o nosso Deus não dorme, não pestaneja, não cochila. E mais, Ele revigora o cansado. Isaías capítulo 40. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Fecha os teus olhos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, escute, renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor serão renovados como a águia. Em nome de Jesus, você não vai parar. Você entrou aqui nesta noite para ouvir esta palavra, que você, a tua família depende de você. Se você parar, mais alguém para depois de você. Se você parar, alguém para também. Você é referência, você é pilar, você é testemunho. Você é homem e mulher que foi levantado para ser coluna. Pastor, mas é difícil eu sozinho. Porque o teu chamado é forte, você é coluna. Mas se você parar, tudo será destruído, o muro cairá por terra, o inimigo terá êxito. Mas como Neemias hoje, receba a força de Deus e não para, não para. É passagem só de ida. Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor. É passagem só de ida, não para. Busque força nele nesta noite. Se você precisa de renovo, se você precisa de força, Pastor Carlos, meu casamento não dá mais. Se você crê, se você crê e os dois aceitarem, Jesus, Ele aprova este projeto, Ele renova. Mas tem que buscar o dono do recurso, tem que buscar o dono do ouro e da prata, o dono de todo o poder. Talvez alguém pensou, é a última vez. Não, não vai. Hoje o Senhor te renova neste lugar, para você continuar. Que faz mudar o
Não desista, não pare, não se entregue, não fuja. Não, seja homem, mulher de Deus. Receba do Espírito de Jesus. Receba a unção que liberta, que quebra o jugo, que despedaça, que quebra o arco, corta a lança. Receba a unção, receba a unção. E só você que pode, aplaude o nome de Jesus nesta noite. Receba do Espírito de Deus. Você não vai parar, você não vai desistir, porque Ele é com o teu projeto.